Você trabalha, trabalha, chega no final do mês, ganha um bom dinheiro, mas o dinheiro some. Não sobra nada. Falta dinheiro para investir e às vezes até para pagar as contas. E aí, por que isso está acontecendo? Isso acontece com você? Então vamos tentar entender por que isso acontece e como podemos ajudar a resolver isso. Segue com a gente, sem enrolação. Vamos começar agora, já direto. É muito parecido com viver no automático. Sabe como é que é? A gente trabalha, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, chega no final do mês, está sem dinheiro e começa tudo de novo. É muito conhecido na área financeira como a corrida dos ratos. É aquela história que a gente vai correndo, correndo e sem sair do lugar. Sem a gente ver que as coisas estão acontecendo, sem conseguir mudar de perspectiva, sem conseguir realizar os sonhos. É, é uma situação complexa e é importante entender por que isso acontece e como sair disso. Ganhar bem não resolve. Acabar o mês sem dinheiro acontece em todas as faixas de renda. Ganhando bem, ganhando mais ou menos ou ganhando muito bem. A história está repleta aí de pessoas que ganham muita grana e gastam tudo o que recebem e às vezes muito mais. Onde está a diferença? Esse aqui é o ponto que é importante e que nós vamos começar a conversar agora. Como resolver o problema? Pesquisas respondem isso. Falta de controle, falta de planejamento financeiro. Existem diversas pesquisas que foram feitas. Por que você está endividado? Como é que está a situação de endividamento dos brasileiros? E na maioria das vezes, as próprias pessoas sabem a resposta. Eu não consigo me planejar. Falta de planejamento financeiro. Vamos falar sobre isso agora e como resolver o teu problema. Esse é o objetivo desse vídeo. Quer saber para onde vai o dinheiro? Pegue seus extratos, cartões de crédito, e você só precisa de algo bem simples: anotar tudo durante 2 meses. Anotar todos os teus gastos. E não é difícil de fazer isso. Pegando o extrato do banco, o cartão de crédito, sabendo se você pegou alguma grana em dinheiro vivo, vai estar lá no extrato, você retirou do banco. Você consegue saber quanto você gastou no mês e começar a entender para onde o dinheiro está indo. Divida, e aí entra um ponto muito importante, preste atenção nisso, divida em categorias. Moradia, transporte, alimentação, lazer. É muito importante fazer isso, porque aqui você vai conseguir entender aonde estão os teus maiores gastos. E mais importante do que focar no cafezinho que você tomou, naquele gasto de 50 centavos, de R$ 1, é você entender os grandes gastos para que você possa analisar de início, com lupa, para onde estão indo os teus grandes gastos. Muitas vezes, quando analisamos isso com calma, nós vemos que temos 1, 2, 3 grandes gastos e nós podemos mexer neles. Mudar esses gastos e alterar completamente o nosso orçamento. Com um esforço que às vezes não é muito grande, nós conseguimos mudar essa fase, vamos dizer assim, sair da corrida dos ratos e começar a investir. Esse aqui é o objetivo aqui, que você consiga analisar o teu orçamento, entender para onde está indo o teu dinheiro, para que você chegue e modifique o teu futuro e consiga entender como você vai realizar os teus sonhos e seguir em frente. Quando olhar de perto, vai descobrir vazamentos incríveis. Coisas que você às vezes nem entendia, que representam às vezes 10%, 20%, 30% do seu orçamento e consomem grande parte dos teus recursos. E isso é muito importante, porque ali você, com algumas mudanças de chave, algumas mudanças de caminho, de trajetória, você consegue alterar completamente a tua trajetória. E mudar de um momento onde, cara, eu ganho bem, mas nunca sobra nada, para um outro onde eu começo a investir
e cuidar e direcionar e fazer as escolhas. Eu passo a ter controle do meu orçamento, da minha vida e do meu futuro. E isso é muito importante. Agora, vamos lá. Para isso acontecer, eu preciso de um plano. E de um plano bem detalhado. Entender onde gasta e separar em 3 grupos. Vou te ajudar ainda nisso. Essenciais, como aluguel, contas básicas, comida. São coisas onde eu não consigo parar de utilizar. Em alguns casos eu consigo até fazer economias, mas são essenciais para o meu dia a dia. Qualidade de vida. Por incrível que pareça, aqui também é muito importante. É a academia, o lazer, é a preservação da sua própria saúde, da sua saúde mental e do teu corpo, que é muito importante. E os supérfluos. São aí, muitas vezes, que estão também as questões complexas. A partir do momento que eu já olhei os grandes gastos, se nesses grandes gastos eu não conseguir reorientar ou conseguir reorientar parcialmente, mas não conseguir a solução total, aí eu preciso entender aonde estão os supérfluos. E aí nós precisamos analisar com cuidado, e aquela análise de 2 meses já te levou a isso. Você já conseguiu entender aonde estão os teus gastos e você vai achar direitinho aonde estão as compras impulsivas, os serviços que você não precisa e de repente você tem duplicidade. De tempos em tempos, eu faço uma checagem nas minhas contas. Algum tempo atrás, eu fui ver e já estava pagando 5 diferentes streamings. Eu gosto. Até para poder manter o meu inglês, normalmente eu faço à noite, eu assisto alguns episódios em inglês, para que eu possa continuar mantendo o meu ouvido e tal. Mas eu fui comprando um, pegando o outro, assinando o outro, estava com 5. E no final, não usava. Acabei reduzindo para um só. Parece pouco, mas dá uma economia, às vezes, aí de 200, 300 pratas por mês. Dá uma olhada, porque muitas vezes tem muitas coisas com as quais a gente gasta e nem usa. E que não tem nenhum motivo para a gente continuar. São os gastos, são os supérfluos que a gente vai colocando no nosso dia a dia. Agora, cuidado também com as compras impulsivas. Às vezes, essas compras impulsivas ferram totalmente com o nosso orçamento. É incrível ver como muitas pessoas, às vezes, ganham muito bem. E quando não trabalham o lado racional, quando não freiam as compras impulsivas, acabam comprando de uma forma que, mesmo você ganhando bem, você não tem como, não dá, não tem como. Gastar dinheiro é fácil. E acaba saindo sem a gente perceber se nós não tomarmos um pouco de cuidado. Sabe qual é o segredo? Ajustar com cuidado esses 2 últimos, os supérfluos, principalmente as compras impulsivas e os serviços que você não usa. Sem cortar o que te faz feliz. Esse é que é o ponto. Não é aquela história de cortar no cafezinho, de que muitas vezes as pessoas falam, de tirar até aquelas coisas que, gente, que fazem o prazer da vida. Não adianta. Fica muito chato eu fazer economia, mas não conseguir fazer o que eu gosto. O que eu preciso é cortar os exageros. Se eu olhei os grandes grupos, analisei os meus grandes gastos, e nesses grandes gastos não consegui tirar, vou ali no supérfluo, analiso com calma, tiro o excesso, mantendo o meu poder de escolha. Sim, porque eu vou manter o que me faz feliz. Agora, vamos lá. Vamos para o pulo do gato. A parte importante aqui. Já analisei com cuidado, essa é a parte chata. Não tem jeito, eu preciso fazer cortes aqui e ali se o dinheiro não está sobrando até o final do mês. Mas, depois disso feito, vamos para a parte importante. Se pague primeiro. A partir do momento que você organizou um pouco o teu orçamento, chegou no início do mês, ou chegou no meio do mês, entrou os recursos, você precisa separar. Separar aquela parte que você quer guardar. Dali em diante, você considera que você ganha aquilo que sobrou. Dali em diante, você vai se pagar primeiro. Porque isso aí é exatamente o que você precisa
para que você chegue aos teus sonhos, à tua felicidade lá no futuro. Na verdade, você está realmente se pagando, gerando para você o que você precisa lá para frente. E isso é muito importante. Se pague primeiro. Assim que os recursos entrarem, separe seu investimento. Aqui é que começa as coisas a trabalharem de forma diferente. Porque se você deixar para o final do mês para o que sobrar investir, daí não rola. É óbvio, não dá para você pegar metade do que você ganha e guardar para investir. Comece aos poucos e vai aumentando conforme você for se organizando e se adaptando a essa jornada nova que você está criando para você. Jornada nova que é importante para que você siga em frente e chegue aonde você quer no futuro. Para que você escreva um futuro diferente para você. É assim que você vai conseguir. É assim que você chega lá. Se pague primeiro. Assim que os recursos entrarem, separe o que é necessário para você investir. Vá começando aos poucos. Se deixar para investir, com o que sobrar, nunca vai sobrar para você. Nunca vai sobrar para o seu eu do futuro e você vai continuar preso na roda dos ratos, sem sair nunca do lugar. E você quer chegar num lugar diferente. Veja, quer uma regra bem simples? Vamos lá. Regra dos 70-30. Essa regra, por incrível que pareça, é muito utilizada. As pessoas pagam caro, muitas vezes, para conseguir entender como chegar ao equilíbrio financeiro. E eu vou explicar agora para você, com detalhes, por que isso aí é importante e como é que chega lá. Vamos lá. 70% para os seus gastos. 70% são os seus gastos mensais. Você tem que colocar tudo do teu dia a dia ali. Com 20% você realiza os seus sonhos. Você, com os 20%, você vai guardar para uma viagem, para um objetivo. Eu quero comprar um PlayStation, eu quero comprar uma bolsa nova, eu quero comprar um sapato, eu quero comprar um carro. Tudo isso eu vou colocar dentro dos 20% que são os meus sonhos. E 10% eu vou investir no meu futuro, na liberdade financeira. Se eu fizer isso e eu retirar do que entra inicialmente 10%, para começar a trabalhar, e aos poucos eu for me organizando, separando em caixinhas, 10% para o meu futuro, 10% para os meus sonhos de curto prazo e 10% para os meus sonhos de médio prazo. Eu vou chegar a todos eles. Aos poucos, chegarei lá, com a ajuda dos juros compostos e do tempo. Agora, por que 10%? Por que 10% seria um ponto super importante para a liberdade financeira? Eu vou mostrar isso para você. Aplicando 10% em 5 anos e meio, você já está recebendo o mesmo valor de renda fixa. Você aplica 10 e recebe 10 de renda fixa. E, na verdade, então, você vai estar aplicando 20. Isso vai, aos poucos, se transformando numa bola de neve. Você vai começando a colocar o dinheiro para trabalhar para você. É o dinheiro como ferramenta. Em 12 anos, olha só o que acontece. Você já está recebendo 3 vezes mais. Você aplica 10% e recebe 30%. Juntando, isso vai acelerando. Em 18 anos, você está recebendo 4 vezes o valor. E em 20 anos, você está recebendo o seu salário de novo. E 20 anos é muito? Vamos pensar? Normalmente, se eu vou contribuir para o INSS, eu começo a trabalhar com 18, com 20 anos e só consigo me aposentar com 65. São 45 anos contribuindo no INSS para receber. Exatamente, é retirado do teu salário 10%. Olha só. E você vai esperar 45 para receber. Se você investir, na verdade você tira o mesmo valor que o INSS te tira do salário, aproximadamente o mesmo valor, dependendo do quanto você ganha, mas em 20, em menos da metade do tempo, você já tem isso aí resolvido. Agora vamos lá, vamos seguir em frente? Aplicando 20% do teu salário, em 15 anos você vai estar recebendo o teu salário. Aplicando 30% do seu salário, em 12 anos você está recebendo o seu salário.
É bem simples assim. E por incrível que pareça, vamos pensar no INSS de novo? Como é muito ruim a forma que ele trabalha, sabe por quê? Porque se você, por exemplo, é assalariado e trabalha numa empresa, eles retiram em torno de 10%, que é de 8 a 11, né? Mas tá bom, vamos botar 10 ali. Eles retiram do teu salário 10%, mas a empresa paga mais 20%. Sabe o que isso quer dizer? Que você está contribuindo com 30% todos os meses. E demora 45 para conseguir se aposentar. Por outro lado, se você fizer os teus investimentos, entender como isso funciona e você fizer por sua conta, em 12 anos você está recebendo o teu salário. É isso. É simples assim. E veja, se você, mesmo com isso que eu estou te explicando, está em dúvida e quer entender com detalhes, com forma muito detalhada, para quem está começando e entender como você pode colocar o dinheiro para trabalhar para você. Dinheiro como ferramenta. Nós temos um curso. Está na Hotmart, eu estou colocando o link aí para você, porque o objetivo é te ajudar a chegar lá. E nesse curso nós estamos colocando planilhas, explicando com detalhe, para que você possa se organizar, criar um plano, detalhar esse plano e chegar mais rápido lá. Só depende de você. Você não precisa cortar tudo. Não é aquela coisa chata de ter que cortar centavos, economizar no cafezinho. Não é essa a necessidade, não é isso que eu estou tentando te mostrar. O importante é ter um plano. Você não precisa virar uma pessoa diferente da noite para o dia. Você precisa se entender. E nesse curso, vou voltar a falar do curso, mas é rápido, prometo. Você vai no curso ter uma parte que explica exatamente como você é e como você vê o dinheiro. E para que você possa analisar o que você quer ser no futuro e o que você precisa mudar. E isso vai depender de cada pessoa. É uma análise detalhada para cada pessoa, para que ela possa se entender. E olha, você precisa tomar as rédeas da sua vida financeira. Porque tomando as rédeas da vida financeira, olha, com pequenas mudanças, você vai ver o dinheiro começar a sobrar. E o dinheiro começar a trabalhar para você, o dinheiro se transformando numa ferramenta para que você realize. Você tem o controle. E aí o que é importante? Comece hoje. Comece com calma. Assista o vídeo de novo se você teve alguma dúvida. Analise. Mas é muito importante você entender. A chave e o controle está nas tuas mãos. Comece, analise, comece hoje e vai dar certo. Você vai conseguir construir um futuro melhor para você, chegando aos teus sonhos, ao que você quer. É isso aí. Siga em frente.